Graças e paz, irmãos, amém? Já cumprimentou quem está do seu lado aí? Dá um oi para ele, fala assim, seja bem-vindo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1. Vou dobrar a Bíblia aqui que a mão não está permitindo muitas coisas não. É um prazer ter vocês conosco. Hoje nós vamos pregar uma mensagem que diz: na tempestade Jesus molda o vento. Amém? Diga ao seu irmão assim: na tempestade Jesus molda o vento. Fala para mais alguém do outro lado assim: na tempestade Jesus molda o vento. Amém. Tiago capítulo 1, do verso 1 até o verso 4 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Feche seus olhos. Deus amado, nessa manhã nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Nós oramos e te pedimos que o Senhor venha sobre nós, trazendo discernimento, trazendo também, Senhor, um coração aberto para ouvir a tua mensagem. Deus, que não possa ser um dia comum, mas um dia que o teu Espírito fale conosco, diretamente conosco, Senhor. Nós sabemos aqui que tem várias pessoas representadas, e tem várias pessoas com diferentes necessidades, mas nós sabemos que o Senhor conhece a todos. O Senhor conhece a todas as necessidades. E é para o Senhor e pelo Senhor que nós estamos aqui, orando e clamando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Jesus, na tempestade, Jesus molda o vento. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou pedir para você aos poucos abrir comigo. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, a Bíblia nos narra, e o Evangelho de Marcos nos narra sobre Jesus acalmando uma tempestade. O texto diz, no verso 35, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus diz aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles despedindo, verso 36, e eles despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Verso 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Jesus olha os discípulos e diz: por que vocês estão tão medrosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, ele é muito interessante. Ele não vai ser a base do meu sermão de hoje, minha base é Tiago, mas eu fiquei refletindo muito sobre o ano 2024, sobre as tempestades, sobre as nossas vidas, né? 2024, nós estamos no último domingo, e o último domingo de culto de 2024, próximo culto será a virada, e esse tempo é um tempo que a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, né? Essa semana eu estou fazendo esse exercício, um ano que eu tive particularmente muitos desafios em casa, desafios muito difíceis, mas desafios que o Senhor tem nos sustentado até aqui. E eu estava refletindo terça-feira, o César me ligou e falou: Zé, pode trazer a palavra domingo? Falou: agora. Eu estava com a carta de Tiago aberta, aquela hora que você estava me falando. E eu estava lendo esse texto aqui, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E naquela hora eu senti que o Senhor estava falando para eu trazer esse texto. Talvez você está aqui hoje, você passou diferentes desafios. Os desafios sobre a vida, eles são diversos. Eles são físicos, eles são emocionais, eles são espirituais, sobretudo.
Muitas vezes a gente leva a perseverança muito no caminho da prosperidade, mas eu quero te falar sobre a perseverança de viver uma vida completa na presença do Senhor aqui nessa manhã. Amém? O texto da carta de Tiago, o autor, ele é irmão de Jesus, ele não é um dos apóstolos, né? Irmão, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse texto, essa carta de Tiago foi escrito pelo meio-irmão de Jesus. Ele era conhecido pela liderança na igreja de Jerusalém, né? Quando os apóstolos eles saem de Jerusalém, Tiago fica discipulando a igreja de Jerusalém. E Tiago, ele foi uma importante liderança ali na igreja primitiva. Ele foi chamado de justo, e sua vida era dedicada à oração. Ele era meio irmão de Jesus. Se pegar Mateus 13:55 e Marcos 6:3, você vai observar o texto bíblico dizendo, Tiago, irmão de Jesus. A sua conversão, ela acontece após a ressurreição de Cristo. Tiago, irmão de Cristo, não acreditava muito na mensagem de Jesus antes. Esse homem que escreveu essa carta de Tiago. Só que após a ressurreição, que está narrado lá em 1 Coríntios 15:7, Tiago se converte a Jesus. E quando Tiago se converte a Jesus, ele se torna um dos principais líderes em Jerusalém. Ele vai dirigir a igreja, e ele passa a ser considerado uma das figuras centrais ali entre os apóstolos. Tanto é que em Atos capítulo 15, verso 13, Tiago está ali falando, reunindo o concílio de Jerusalém para falar um pouco sobre a conversão dos gentios. E o apostolado de Paulo, lá em Gálatas 2:9, a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar sobre Tiago, vai falar da importância de Tiago, ali para o evangelismo da igreja primitiva. Então Tiago escreve essa carta em um contexto muito difícil para Jerusalém, para os judeus. Você pega a carta, o início dela que nós lemos, ele começa a dizer que Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que encontram na diáspora. Ele prega as 12 tribos porque ainda não tínhamos o evangelho disseminado para todos os gentios ainda. Talvez ele estaria falando para aqueles primeiros cristãos que eram judeus, que aceitaram Jesus e que estavam sendo dispersados. A diáspora tem a ver com as perseguições, a diáspora tem a ver com as dificuldades que o povo de Israel enfrentou e a igreja enfrentou naquele início. Tiago, ele vai falar de um contexto de muita crise de fé, pressão social, dilemas éticos dentro da igreja. E ele vai falar muito da questão social, que as pessoas confiavam muito nas riquezas e não confiavam no Senhor. Tiago vai falar de um tempo em que as pessoas eram perseguidas, não apenas pelo fato, ou passavam por problemas de serem jogadas talvez no Coliseu. Eu vi o Gladiador 2 essa semana, fiquei pensando os cristãos sendo jogados ali naquele Coliseu, sofrendo as intempéries daquelas pessoas, do poder de Roma. Tiago não falava apenas para esse tipo de gente, ele falava de gente também que precisava converter os seus dilemas éticos, seus dilemas espirituais, porque viviam e pressionavam socialmente a igreja em relação à questão das riquezas. Os destinatários dessa carta são esses cristãos judeus, dispersos. Os destinatários dessa carta é para mim e para você. Quando nós lemos a carta de Tiago, nós podemos ter a certeza que essa carta é escrita para mim e para você. É uma carta de conteúdo prático. Tiago, ele não passa muito tempo trazendo teologia. Tanto é que Lutero vai dizer que a carta de Tiago é uma palha no palheiro, porque ele vai falar muito sobre obras, vai falar um pouco sobre graça. Então, Tiago, ele tem esse elemento prático para a vida cristã. Como ele foi líder muito tempo, e ele liderou essa igreja muito, muito grande, essa igreja muito forte, ele liderou diversas pessoas, enfrentou diversas dificuldades na igreja, e ele fala como se fosse aqui um grande líder, para que nós aprendamos de forma prática o que ele lidou ali naquela igreja de Israel, de Jerusalém. O propósito da carta então é fornecer orientação prática, para mim e para você, prática. Tantas vezes a gente tem dificuldade de olhar para a orientação prática do evangelho. A carta de Tiago vai falar isso. Ele vai trazer para nós elementos para uma vida cristã autêntica, demonstrando que a fé verdadeira, ela se manifesta em ações e perseverança em meio às provações. Eu vou focar aqui do verso 1 a 4. Quero falar hoje sobre perseverança. Quero falar o que Tiago nos traz sobre isso. Quero falar sobre os seus desafios e os meus desafios, que eles são diversos. Pessoas são diversas. Talvez o seu maior desafio hoje seja físico. Você
está passando por um problema físico. Talvez o seu problema é um problema financeiro. Talvez o seu problema é um dilema ético. É um problema emocional. A palavra de Jesus fala para todos nós. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que a vida cristã, ela não é isenta de desafios. Seja qual for a sua condição física, seja qual for a sua condição social, seja qual for a sua condição. A palavra, ela é prática para todo ser humano. Ele tem a capacidade de abrir essa Bíblia e ouvir a voz de Deus. E Tiago, ele vai focar muito nisso, que a vida não é isenta de desafios. As provações, elas revelam quem somos. É como a gente reage à provação que revela quem nós somos. Já viu aquela história? Quais têm sido as nossas reações? Tiago nos faz pensar sobre isso, o quanto nós vamos depender da graça de Deus. E ele vai dizer ainda que não cabe a nós decidir se vamos ter ou não provações. O fato, Raquel, que nós vamos ter provações. Isso é um ponto de maturidade cristã. Eu quero pregar para uma igreja que é madura, amém? Uma igreja que não acredita em conto de fadas, né? Essas coisas, que vai dizer que você vai ser próspero sem ter nenhum problema. Eu desconheço gente assim. Nós precisamos lidar com as aflições da vida. E as aflições são muitas. As aflições do justo são muitas. Nós podemos reagir diferente e mudar a nossa atitude. No texto de Tiago, capítulo 1, a palavra provações, ela vem do grego, que foi escrito, no Novo Testamento é escrito no grego. E muitas palavras gregas, elas denotam 2, 3, 4 sentidos no português. E o sentido da palavra grega, pirasmos, no texto de Tiago, são 2 sentidos. Primeiro, provações. Vai falar que as provações são testes para as nossas vidas. As provações significam aflição, perseguição, julgamento. Testar ou provar refere-se a um teste ou avaliação que revela autenticidade. Sabe como eu trabalho com empresa e quando as empresas têm lá um certificado de qualidade, passa norma ISO 9001, 9002, é um órgão internacional de padronização, que ele vai às empresas conferindo os processos de produção. Fabinho, é gerente de produção, sabe como é que lida com isso. Você tem que fazer gestão de processo, você começa a entender cada etapa. Tem um conceito que chama capabilidade de processo, que eles vão avaliar se esse processo é eficiente ou não é eficiente. Ou seja, ele está avaliando o quê? Fazendo um teste para saber a autenticidade desse produto. Quando você chega e diz assim, a Volvo tem um dos carros mais seguros do mundo, né? Isso foi passado por testes, e eles passam por um questionário gigante, isso vai sendo avaliado de forma... A inspeção, ela não ocorre, é surpresa. Quando você tem um certificado, a inspeção vai lá de vez em quando. Você não sabe quando o inspetor vai ir e passa por um teste para verificar a autenticidade desses produtos. A fé, ela é testada muitas vezes na nossa vida. E sabe qual que é o inspetor da nossa fé? A provação. Ah, Josiel, então quer dizer que nós somos cristãos, então a vida não vai ser só viver de bênção em bênção. Depende de como você reage à provação. Eu já fui na casa mais simples, das maiores necessidades, e quando você pergunta a pessoa como está, ela fala, estou muito bem. O Senhor tem visitado a minha casa. São os locais que você encontra a graça de Deus ali. Já fui nas casas mais maravilhosas que você imaginar na vida. E as pessoas estão tristes. Tiago está querendo nos dizer que a aprovação, ela traz para nós testes. E como a gente vai reagir a esse teste que vai demonstrar a autenticidade do cristão. É o processo de refinamento. Como o ouro é purificado pelo fogo, o cristão, nós seres humanos, somos testados pela prova. E somos testados. O outro sentido para aprovação de pirasmos é tentação, que depois o Tiago vai falar um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero me resguardar ao sentido de provações. Eu quero trabalhar sobre sua vida, sobre a minha vida, como nós podemos lidar com as provações. Tiago, capítulo 1, verso 2, ele vai dizer assim: meus irmãos,
considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece um paradoxo, né? Você tem que considerar a alegria viver em provação, não faz muito sentido. Ser provado me traz alegria, é isso que ele quer dizer. Quando você vai no termo, no sentido original, Tiago está querendo apontar para nós uma alegria que não depende de circunstâncias, uma alegria que flui do entendimento espiritual. Ah, mas sua vida, ela está toda destruída, a sua vida está acontecendo isso, não está acontecendo da forma que você queria. Eu quero dizer que isso são circunstâncias da vida. Eu tenho certeza que se você pegar, fizer um retrospectivo de 2024, você vai entender que teve vários momentos felizes em 2024. Você teve muitas realizações em 2024. Você fez muitas coisas boas em 2024. O problema é que a gente chega no final do ano e fala assim, o ano foi muito ruim, porque a gente foca nas circunstâncias. Se eu considerar as circunstâncias da minha vida, esse ano eu tive um ano péssimo. Todos sabem, perdi minha filha, machuquei a mão, minha mulher está com dengue para terminar o ano. Não sabe se é chikungunya, sofrendo pra caramba de dor. Então assim, a porta está aberta lá em casa, misericórdia. Mas são circunstâncias. Eu tive um ano maravilhoso com os meus filhos, maravilhoso na casa de Deus, no meu trabalho. Eu tive momentos maravilhosos com os meus filhos, com a minha esposa. Tive momentos maravilhosos na igreja. Se eu for pegar o meu ano inteiro, eu posso perceber que o Senhor, a graça dele me sustentou até aqui. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. E quando eu olho para o meu ano e percebo que as circunstâncias foram menor que a graça de Deus, eu começo a viver o que Tiago está me dizendo. Considerem por grande motivo a alegria, o fato de passarem diversas provações, é porque pela provação eu e você estamos sendo testados. É pela provação, e quando nós temos entendimento espiritual, nós começamos a entender que Deus quer trabalhar conosco, não para nos destruir, mas trazer para nós experiências. E Tiago continua nos trazendo que as provações não são castigos, elas são ferramentas divinas para o nosso crescimento e maturidade. Queria que você fizesse um ato de reflexão há 15 anos atrás, quem você era. Há 10 anos atrás, quem você era. Há 5 anos atrás, e começa a avaliar o tanto de objetivos que foram cumpridos, mas que ao longo da caminhada a gente vai deixando de olhar para eles. O que Tiago está querendo nos direcionar, a nossa visão, para onde eu olho para a provação como objeto de Satanás sobre a minha vida, eu olho para a provação como aquilo que o Senhor tem colocado para me transformar em espírito em verdade. Talvez a nossa motivação não esteja naquilo que é a motivação correta. É óbvio que Tiago está trazendo para nós benefícios para além do mundo aqui, para além do mundo terrestre. Para além desse momento que nós estamos vivendo aqui, Tiago está querendo trazer elementos para nós, para uma vida eterna, uma vida espiritual. E se eu e você perdemos os olhos disso, nós vamos padecer nas nossas próprias vontades. Meus filhos pequenos, eu falo para eles, não dá para ter tudo. Eles querem comer doce todo dia, eu não deixo. Eu não deixo. Chora, esperneia, argumenta, porque os meus meninos de 4 anos agora estão argumentando. Papai, sabe? Aí começa. Às vezes a gente olha para Deus e fala assim, Deus, sabe, mas eu sei que isso está errado, mas eu queria fazer isso, Senhor. E o Senhor está lá de cima, olhando para você e fala assim, não é momento. Você precisa passar pelos processos, e esses processos vão nos direcionar. Eu me lembro da época do doutorado, que eu morei 2 anos em Lavras. Foi um teste muito difícil na minha vida. Eu já era casado, eu fui fazer o doutorado em Lavras. Eu queria muito para a FMG, porque minha esposa trabalhava aqui em Viçosa. E eu queria ir para a FMG. Botei na cabeça, fiz de tudo para ir para a FMG, fiz tudo que você imaginar, tudo. Fui para a seleção, resultado, reprovado. E eu aprovei em Lavras. Alguém falou para mim, faz em Lavras, porque se der tudo errado, você vai para Lavras. Olha a palavra, se der tudo errado. Deu tudo errado, fui para Lavras. Cheguei em Lavras, uma cidade muito longe daqui. Quem já foi para Lavras sabe. Alguém já foi em Lavras? Distância, sabe, né? Então, fazia esse trajeto toda semana, segunda e quinta. E a minha esposa morou aqui por 2 anos, eu fiz doutorado 2 anos longe de casa. E meu doutorado eu fiz lá na UFLA, e eu saí de aqui toda segunda, 7 da manhã, e voltava toda quinta, 5 da tarde, porque eu tinha que fazer doutorado e tinha que manter o casamento também, né? Podia ficar separado tanto tempo, né?
E eu lembro que chegava um momento que eu não aguentava mais aquele trajeto. Toda semana, era 5 horas para ir, 5 horas para voltar, aquilo foi me cansando, tinha as disciplinas do doutorado, passei por problemas lá na UFLA, nisso tudo, morava em República, então foi uma época bem agitada da vida, República de pós-graduado, tá? É mais calmo que as de graduação. Foi um momento que eu fui muito testado. Às vezes eu entrava no carro, teve uma época que eu comecei a dar aula na UFLA, eu dava aula até na sexta, 11 horas, 10 horas, eu pegava o carro, 11 horas da noite, vinha para Viçosa, chegava aqui 3 da manhã. Dormia, ficava domingo, segunda, 7 horas da manhã, voltava para Lavras. Foi uma época de teste, uma época que eu estava em formação, mas no fim daquele tempo eu consegui meu doutorado. Tinha um propósito para aquilo. O teste das estradas, o teste da distância, o teste da busca, ele nos traz benefícios. Vocês compreendem isso? Quando você está sendo testado no mundo espiritual, existe uma recompensa, uma coroa. Existe uma coroa. Nós não estamos buscando por algo que não existe. E é isso que ele está falando. Por exemplo, Jesus, lá em Lucas 22, 42, no Getsemane, Jesus, na sua maior provação, ele com submissão e confiança, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A alegria de Jesus estava em obedecer ao Pai. A alegria de Jesus estava em cumprir o propósito na vida dele, morrer por nós, por mim, por você. Se Jesus naquele momento olhasse para aquela luta e falasse: não, eu não quero, o que seria de nós? Talvez você esteja diante de uma provação que você está olhando e fala assim: meu Deus, eu não vou suportar. Eu estou aqui para te dizer que você vai suportar. O Senhor está com você nessa tempestade. Aleluia. A verdadeira alegria, ela não está na ausência das dificuldades, irmão. A verdadeira alegria, ela está na presença de Deus. O que nós não podemos perder no meio da provação é a presença de Deus. Quantos momentos a gente está triste? Eu lembro de Lavras, vou citar lá atrás, faz tempo isso. Na época eu estava lá estudando, as minhas leituras eram regadas a bolo indiano, pizza e Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola zero ainda não. Eu lembro que eu tive que ficar um final de semana lá lendo Jürgen Habermas, que é um autor alemão, lendo sobre democracia, final de semana inteiro, lá do século XVIII, entender como a imprensa foi formada e por que a democracia surgiu. E eu passei comendo bolo indiano, pizza e Coca-Cola. Eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembrava no fundo do meu coração: eu quero ser doutor, quero ser professor. Entende? Talvez você esteja numa caverna hoje, passando por um problema muito sério, irmão. Estou trazendo exemplos meus para tentar conectar com você e te dizer: há um propósito em tudo que você está vivendo. É verdade, às vezes você pensa assim, é clichê, está aqui final de ano, falar que é a propósito. Depois do ano que eu passei, tapa na cara, né? Mas é verdade, Tiago está te dizendo, é um propósito sobre a sua vida. O propósito é muito maior, é muito maior. E as lutas, elas vêm para isso, a provação vem para isso. Eu li uma frase esses dias que diz que o sangue, suor e lágrimas da vida cristã tem um propósito. Seu sangue, seu suor, suas lágrimas. Quantas vezes você não tem se derramado diante de Deus em oração e falado: Pai, eu já não aguento mais. E às vezes você pensa assim: eu quero ir na igreja, receber uma profecia. Eu estou aqui lendo a Bíblia e te dizendo: o Senhor está acolhendo as suas lágrimas. Nós devemos entrar diante de Deus com fé, que Ele está nos ouvindo. Amém? Você pode ter essa certeza no seu coração. Você pode ter fé em Jesus, porque Ele está passando com você. Seu sangue, o suor, suas lágrimas, seus sacrifícios, eles estão servindo sim para o grande propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia. Eles são um meio para o nosso crescimento. E o texto vai comparar o atleta. O atleta, ele pode encontrar gozo no rigor do seu treinamento. Já viu esses fisiculturistas? Raquel está aí, os fisiculturistas, que eles machucam o corpo para ficar muito grandes. E eles têm prazer nisso. Eu conheço uns fisiculturistas, dá preguiça deles, né? Mas assim, eles pegam muito peso, eles têm amor por aquilo, prazer, alegria. Essa semana eu vi a série do Ayrton Senna. Alguém já viu a série do Ayrton Senna? Maravilhoso, assim, para... assim, 18 anos, né? Assim, o que fala do Ayrton Senna é legal. Como ele tinha foco no que ele fazia. Como ele tinha orientação no que ele fazia. E ele se alegrava. Ele vai morar na Inglaterra, ficar anos na Inglaterra sozinho, testando o carro. Testando o carro.
E ele acabava a corrida, aí podia ir embora, porque ele venceu. Não, ele ia lá acertar o carro com o seu mecânico, que tinha que ajustar alguma coisa. Ele morre sabendo dos riscos que tinha aquilo, porque o propósito dele estava sendo cumprido. O que Tiago está querendo dizer é que nós podemos encontrar alegria mesmo nessas tribulações. Mesmo nessas tribulações nós podemos encontrar alegria, porque a recompensa é os céus. A recompensa é os céus, e nós podemos caminhar nesse sentido. Há um propósito divino nas provações. Tiago, capítulo 1, verso 3. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé não é para que Deus descubra algo que Ele não saiba. Às vezes as pessoas acham assim, já ouvi isso. Nossa, Deus está me provando para ver como eu vou, né? Não, Deus está te provando que faz parte. Faz parte da sua vida. Jó, que foi lido aqui pelo Edmar. Jó era íntegro. Ele não precisava ser mais provado, não, gente. Do ponto de vista humano, Deus permite sobre a vida dele. Deus permite que nós passamos por esses problemas, para que a nossa fé seja testada, para nos revelar a glória eterna. Quantas vezes nós estamos caminhando, pensando apenas aqui? Eu quero te trazer nessa manhã, a olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. A fé testada, ela vai resultar numa coisa muito importante da minha vida e sua vida. Se chama perseverança. E perseverança, eu quero trazer o sentido original da perseverança que está no texto. O texto, lá no verso 4, diz que a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O significado original de perseverança é hipomoné. Repita, hipomoné. É o termo original grego, que tem um sentido de resistência ativa. Tem a ver com endurance. Sabe o que é corrida de endurance, Thiago? 42 quilômetros. Ironman são 3.600, me ajude se eu estiver errado, 3.600 de nado, 180 de pedal e 42 de corrida. Eu corro, desde 2017 eu corro frequentemente. Já fiz várias meias maratonas, 21 quilômetros. Eu tento fazer meia maratona desde 2017, eu não consigo. No meio da pandemia, pastor Reinaldo, eu fiz uma planilha com o Lucas, aqui da cidade, e eu comecei a treinar. Estava em 2020, falei, eu fiz inscrição na maratona do Rio de Janeiro e na maratona de Porto Alegre. Falei, esse ano eu vou fazer as corridas. Treinei, no meio do treinamento, estava com 25 quilômetros, Marcos, 25 quilômetros no final de semana. Só que eu comecei a perceber que para eu correr 42 quilômetros, eu tinha que fazer muitos quilômetros antes para correr o dia da prova. Começava assim, o longão do final de semana era 10, mas durante a semana eu fazia 8 leve, 7 intervalado e 4 regenerativo. Então por semana eu estava correndo 30 quilômetros. No final, para fazer 25 no final, eu estava fazendo 50 quilômetros por semana. Ou seja, eu tinha um ciclo de 6 meses para fazer até correr a maratona de 42 quilômetros. Quando eu estava no 25º quilômetro, no treino, no meio da planilha, veio a pandemia, fechou tudo. E aquele ano eu achei que eu ia conseguir. Desanimei. O que Tiago está trazendo para nós aqui é a prova da fé do treinamento. Porque muita gente quer fazer a prova, mas não quer passar pelo treinamento. Muita gente quer a coroa, mas ninguém quer passar pelo treinamento. O que Tiago está nos dizendo é, o processo, a caminhada, é a prova da sua fé. E a prova da sua fé é para que Deus descubra algo que pode ser frutificado na sua vida. Que é a perseverança. Não é apenas suportar dificuldades. Tem gente que fala assim, eu estou suportando a dificuldades por anos da minha vida. Eu passo por isso por anos. Tem coisas que você precisa ser inteligente. Outras coisas você precisa colocar nas mãos de Deus. Imagina, vou chamar o Fabrício aqui, vamos fazer ali um supino de 100 quilos de cada lado. Vai fazer sentido, Fabrício? Com essa mão quebrada, eu não faço 10 quilos. Chamar Robertinho para fazer lá 50 de cada lado. Talvez ele vai, eu não. Enfim, a resistência é diferente. Imagina, eu chamar pastor Reinaldo, vamos correr ali, pastor Reinaldo, 10 quilômetros. Ele vai comigo. Amanhã, daqui 2 dias, ele vai ser nada. Chamar a Raquel para fazer uma aula com vocês, assim, um nível pesado. Existem níveis. E a caminhada, ela passa por esses níveis. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É níveis. Alfredo ali gosta de uma bike, imagina, vamos fazer 200 km de bicicleta, do nada. Eu tenho um amigo que faz isso, mas ele vive machucando, porque não passa pelo treinamento.
O que isso quer dizer quando o Tiago vai refletir sobre o atleta? Ele vai dizer que existe um processo que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Não adianta a gente pegar cargas que não são para nós. Nós temos que adaptar o nosso caminho para que a gente continue perseverante na fé. Perseverança significa estar sob, suportar, permanecer. Nós estamos falando de uma corrida longa. A gente está vivendo um ano difícil, longo. Só que nós estamos chegando aqui, nesse final de ano, sabendo, já planejando 2025, que Deus vai nos dar força para suportar as lutas que virão. A boa notícia é que virão lutas. A boa notícia é que vai vir tempestades. Mas nós precisamos entender que a tempestade, ela é formada pelo vento. E que Jesus está moldando esse vento. Jesus lá no capítulo 4 que nós lemos de Marcos, quando ele vê aquela tempestade toda, ele está fazendo o quê? Ele está dormindo, cochilando, sei lá, está descansando. E os discípulos estão atônitos, preocupados. Jesus chega, vai lá, fala assim: acalma-te, vento. Jesus tem um controle. Mas quando nós perdemos o sentido do controle de Deus, nós queremos ser autossuficientes, e aí a gente quer garantir a vitória pelas nossas cargas. Esse é o maior erro do ser humano. Hoje em dia, nós temos inúmeras formas de você melhorar a sua inteligência emocional, a sua habilidade social, mas isso não mexe com o mundo espiritual. É o sobrenatural de Deus que eu preciso buscar. Sobrenatural se busca em joelho, no chão, jejum e oração. Não tem outra receita. Não tem receita. Está claro, Jesus já deixou para nós. Para que nós possamos ter a rainha da virtude, que é a perseverança, não é buscar mais formas de aprender a lidar com o meu emocional, é formas de se aproximar mais de Jesus. Jesus precisa estar no barco. A fé ela é testada, irmão. E você está passando por esse teste para que isso possa melhorar, não te destruir. Jó 42, verso 5. Jó, ele, após passar todo aquele processo, ele vai dizer: antes eu conhecia só de ouvir, agora eu tenho o maior conhecimento de Deus. Eu posso te dizer, irmão, que essa luta não vai te destruir. Mude seu coração nessa manhã. Talvez você esteja aqui: nossa, o diabo, Neymar, está me enviando uma luta. Talvez é a oportunidade que você tem, espiritual, de crescimento. A fé é testada, irmão, a fé é testada. E eu quero caminhar com esse texto para te dizer de um tipo de teste muito maior do que essas coisas daqui, que é a salvação. Muitas vezes nós estamos olhando para o dia a dia e achando que o fruto da nossa perseverança é um melhor carro, é uma melhor casa, é uma melhor viagem. No fundo de tudo, quando você descobre essas coisas, você percebe que é vento. Já percebeu? Já fez uma viagem muito legal que você planejou? Já aconteceu isso comigo. Você planejou, viu o vídeo no YouTube, pegou o roteiro, na hora que você foi no lugar é bem pior do que o vídeo. Já viu isso? Eu já passei por essa situação. Planejei, olhei, falei: nossa, que lugar bonito. Cheguei lá, é isso aqui? Ou muitas pessoas gastam mais tempo no planejamento, pensando, pastor, comprando passagem, olhando que eu vou fazer isso. Chega na hora, nem curte, porque está estressado, está nervoso. Igual eu quando eu fui para o Rio de Janeiro a primeira vez. Eu tenho medo do Rio de Janeiro, sou sozinho, não sei, isso é inexplicável, mas a gente tem medo do Rio de Janeiro. Eu sou sozinho, tem medo. É inexplicável, porque qualquer cidade hoje é perigosa. Eu sofri um acidente na Avenida Pegarrofs, então qualquer coisa pode acontecer. Quando eu fui a primeira vez no Rio de Janeiro, eu estava passeando em Copacabana, eu errei o caminho, isso tem muitos anos, 2008. Aí eu saí da orla, fui procurar uma padaria bacana lá por perto. Aí eu dei de cara com o pavãozinho, eu tomei um susto. Eu entrei em desespero, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser assaltado, vai acontecer isso, eu vou tomar um tiro, bala perdida. Pá, corri, fui embora para casa. Para que o planejamento? Muitas vezes o nosso medo, a nossa falta de fé, você entra assim com Jesus, você planeja seu devocional. Quantas pessoas fazem isso domingo à noite? Porque é hora de planejar, planeja devocional, planeja oração, tal dia, chega na sexta-feira, não fez nada. Porque está confiando na sua própria força, porque não está deixando Deus permitir. Mas o que tem a ver uma viagem com devocional? Total, porque quando você viaja, você permite que é o Senhor que está te dando essa provisão, você vai descansar, tranquilo.
A história do avião, toda vez que eu entro no avião, eu oro, vejo meu seguro de vida, morro de medo, mas a gente vai. Na hora que está lá em cima, eu falo assim, pelo menos estou perto dos teus braços. É idiota? É, irmão, meu morro de medo. E como é que você faz? Você enfrenta. Recentemente eu fui lá no meu terapeuta, eu sofri um acidente aqui em Viçosa, e eu tirei mesmo horário, no mesmo lugar, para ir comer a mesma coisa, para ir ver como foi o acidente. Aí eu falei para o meu psicólogo, assim, você fez um teste que a gente faz muito aqui, enfrentar a situação. 15 dias depois, fui lá na Boca Viçosa, comprei a mesma coisa que eu fiz, sentei de frente para o acidente, fiquei olhando, falei, meu Deus, aquilo me deu mal. Sabe quando você fica com aquela sensação do acidente? Aquilo me deu mal, mas eu enfrentei, aí eu volto lá tranquilo, sossegado. Estou precisando até menos, né, por conta da gordura saturada. Mas, enfrentar é importante. Quando você entra diante do seu processo de maneira intencional, você está lidando com aquele sofrimento, amém? Às vezes eu tenho um problema assim, sério, irmão. Eu vou pegar de ida ao Rio de Janeiro e de uma comida na Boca do Sol, falar algo mais sério. Às vezes você perdeu um parente, eu perdi um filho. É difícil lidar com isso. Eu quero abrir o jogo para vocês, porque a fé é isso. Às vezes você está passando por um problema sério, e você não está enfrentando. Você está passando por um problema, eu perdi um filho, olhar para a foto é difícil, mas tem foto em todo lugar na minha casa. É difícil. Você olha para aquilo, você imagina algo que não foi, aí você tem que olhar para Jesus e falar assim, Jesus, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Talvez você tem gente que deve e não olha mais a conta, olha a conta bancária, irmão, vai trabalhar para correr atrás para resolver. Sabe a história do cartão de crédito que você gasta sem perceber? Porque o cartão de crédito é um número. Saca o do seu salário e começa a gastar. Você vai ver a dó que você tem que gastar moeda, papel. Você perde a noção no cartão de crédito. Por que as pessoas endividam muito o cartão de crédito? Porque só passa o cartão e vai. Embute o limite do cartão até no salário, né? O salário é 1.000, o limite é 5, não sei como o banco faz, aí vira 6.000 o salário, né? Vai ter o quê? Problema. É isso, é prático. Encare os problemas, é dívida, encare a dívida. É problema, morreu um parente, encare. É falta de perdão? Vai agora, vai hoje, liga para alguém, peça perdão. É sobre isso que Tiago está falando, sobre coisas práticas, que às vezes nós ficamos aqui espiritualizando as coisas, fazendo tudo, levantando a mão para o alto, mas nós estamos errando no fácil. O fácil tem que ser feito. Se é para pedir perdão, tem que ir lá, pastor Reinaldo, me perdoe em nome de Jesus. Se é para acertar uma dívida, liga para os seus credores, fala assim, meu amigo, eu estou correndo atrás, vou resolver. Mas resolva. Isso é ter perseverança. É você olhar diante da vida, das dificuldades e encará-las. Amém? Amém, irmão? Spurgeon, ele diz que a fé é tão vital para a salvação, quando o coração é vital para o corpo. Spurgeon, você sabe que ele morreu cedo, né? 57 anos. 57 anos. E uma das causas da morte está muito relacionada ao tabagismo. Esses dias eu ouvi um pastor falando, e é verdade. Faz sentido. Um homem de Deus desse, morreu cedo, tinha depressão profunda. Esses homens tinham. Aí você fala assim, nossa, esse homem é o maravilhoso, o príncipe dos pecadores. Tinha problemas. Você acha que eu e você não vai ter? Ele tinha um problema com o tabagismo. Inglês, né? Os caras gostam de um charuto. Gostavam de um uísque também, né? Então a gente tem que lidar com essas coisas. Mas ele foi um pregador maravilhoso em 57 anos. Podia ser 100. Billy Graham, olha os anos que ele morreu. As provações elas vêm para nós nesse sentido. E eu quero trazer a conclusão dessa mensagem para você. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado o homem, porque há uma coroa diante de nós. Nessa manhã eu quero te dizer, em nome de Jesus, que 2025 você vai perseverar no Senhor. 2025 você vai olhar mais para Jesus. Você vai colocar dentro as suas metas espirituais. Você vai ler a Bíblia toda. Porque todas as vezes que você lê a Bíblia toda, irmão, você ouve a voz de Deus. Quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda? Quem vai ler a Bíblia toda em 2025? Amém? Vinicinho vai, que eu já comprei a Bíblia do Vinicinho. Esses dias eu falei com ele assim, Vinicinho, vamos ler a Bíblia? Ele, vamos. Mas só que eu estou com dificuldade no contexto.
Comprei a Bíblia cronológica, dei de presente para ele, agora ele tem que ler comigo. Chegou, tá? A gente tem que botar a meta e fazer. Aleluia. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Em Marcos capítulo 4, 41, ele nos reforça dizendo que Jesus não apenas acalma a tempestade, mas ele vai dizer que ele usa isso para fortalecer a minha e sua fé. Amém? Fique de pé nessa manhã. Eu quero orar com você. E quero agradecer a Deus pela sua vida, por minha vida. E quero nessa manhã te dizer que Deus, ele tem um propósito no meio da sua tempestade. O título dessa mensagem é: Na tempestade, Jesus molda o vento. E eu quero fazer essa oração com você nessa manhã. Talvez você esteja aqui desanimado, cansado. Talvez você esteja aqui nessa manhã carente de uma palavra de Deus. E essa palavra está aqui, porque o verbo vivo que desceu do céu está entre nós. E eu quero que você olhe para si mesmo, quero que você feche seus olhos, fazer um exercício com você nessa manhã. Você feche seus olhos. Queria que o louvor viesse aqui por gentileza. Cantasse aquela santo para sempre. Enquanto eles vêm, eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar comigo. Deus, nós estamos aqui, Pai, no final de mais um ano, Senhor. 2024 foi um ano que nós enfrentamos muitas dificuldades, mas nós sabemos que essas dificuldades são circunstâncias. Senhor, nós queremos aqui, nesse dia, hoje, último domingo de 2024, declarar o Teu nome, Jesus, e render graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que acalma as tempestades, que molda o vento. E nessa manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor nos ajude a caminhar na tempestade. Que as nossas orações não sejam, Senhor, nos livre da tempestade, mas, Senhor, caminhe conosco na tempestade. Como diz Tua palavra, Senhor, como diz a Tua palavra lá no Salmo 91, Senhor, aqueles que estão debaixo das Tuas asas são protegidos. E eu quero orar aqui, Senhor, para que o Senhor proteja, Senhor, os nossos corações. O Senhor proteja as nossas mentes, Senhor. Quantas mentes que têm sido, Senhor, recebido flechas do inimigo, Senhor. E as mentes têm falhado e nós temos tido dificuldades nos nossos comportamentos cristãos, Deus. Nós temos dificuldades em viver de forma autêntica. Nós temos tido dificuldade de perseverar na Tua promessa, perseverar na Tua palavra. Deus, nessa manhã eu quero orar por corações aqui diferentes, Senhor, com diferentes necessidades. Pessoas que carecem, como eu, Senhor, de curas físicas. Senhor, que o Senhor possa trazer curas para essas pessoas. Que o Senhor possa trazer alimento para essas pessoas. Que o Senhor possa trazer perseverança no meio dessa tribulação. Nós sabemos que muitas vezes, Senhor, as curas, elas não vêm no momento que nós pedimos. Nós sabemos que as curas físicas, elas podem ocorrer porque o Senhor é poderoso, mas muitas vezes isso tem uma mensagem para nós. E eu peço que nos ajude a passar, Senhor, por onde todo o processo. Pessoas que estão em tratamentos médicos, pessoas que estão hospitalizadas, Senhor, pessoas que nesse momento nos ouvem pela rádio, ó Senhor, pessoas que nos ouvem pelo YouTube, que estão vivendo momentos difíceis, situações difíceis em termos de saúde, pessoas adoentadas, acamadas, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, a Tua presença visite essas locais, que seja um leito de hospital, que seja uma casa, um lar, Senhor, que está com falta de alguém, lares enlutados. Eu oro nessa manhã, oro para que as pessoas entendam que nós podemos alegrar nas provações, que nós possamos viver na tempestade, porque o Senhor está no barco, acalmando o vento, moldando o vento das nossas vidas. Eu oro para as pessoas com problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais, problemas que impedem, Senhor, deles ter uma vida normal, uma vida cotidiana, uma vida funcional. Eu oro, Senhor, por pessoas que têm muito conhecimento, Senhor, mas que às vezes têm dificuldade de lidar com ansiedade, que está com o coração embaralhado, pessoas que precisam tomar decisões ainda hoje, antes de fechar o ano 2024, pessoas que têm que tomar decisões importantes. Senhor, que o Senhor traga esclarecimento, sabedoria, que o Senhor traga, Senhor, maturidade para nós tomarmos, Senhor, e sabemos calcular, Senhor, os riscos, calcular as dificuldades, para tomar as melhores decisões. Senhor, eu quero orar também por pessoas, Senhor, que vivem, Senhor, dilemas, Pai, dilemas no coração. A igreja aqui de Jerusalém enfrentava dilemas, além de perseguições, tinham dilemas éticos, sociais, dilemas de decisões, Senhor, divididas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer luz para essas mentes.
oro por mentes e corações, oro para que o Senhor sustente-nos nesse dia e traga sobre nós, Senhor, a alegria de viver de acordo com a Tua vontade. Deus, eu termino essa oração, Pai, declarando em nome de Jesus, que o ano de 2025 vai ser um ano de maturidade para os nossos corações, o ano que nós vamos receber a promessa da maturidade, nós vamos encarar as lutas de forma madura, nós olharemos para as dificuldades sabendo que são circunstâncias, e vamos andar acima dessas circunstâncias. Deus, eu declaro na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, que nós viveremos de forma madura. Nós, Senhor, comeremos do melhor dessa terra, sabendo que, Senhor, o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos sustentar nesses dias. É o que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para terminar, Salmos 91, 15, 16. Ele diz assim: Ele clamará a mim. Pode colocar no telão? Salmos 91, 15 e 16. Diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Verso 16: Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você recebe nessa manhã essa palavra? Eu quero te convidar a adorar com louvor nessa manhã e a render graças ao Senhor. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o Teu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome